Sejam bem-vindos a este canal. Quero dizer a todos que vou dar início aqui à publicação de uma série de vídeos que tem por objetivo destacar as ações que nós temos que fazer para melhorarmos o desempenho do nosso movimento. Infelizmente, como nós já vimos nos outros vídeos, nós estamos fracassando vergonhosamente. Os objetivos que tiveram os espíritos ao nos legarem a doutrina não são atingidos. E a responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Porque eles nos alertaram para que estudássemos e não para que ficássemos a seguir as pessoas que não sabem e não têm o conhecimento adequado para conduzir os outros. Aproveito para dizer que eu também não tenho competência para conduzir ninguém. Estou tentando conduzir a mim mesmo. Completei em janeiro deste ano 27 anos de estudo sobre a doutrina e os seus fundamentos. Muitas pessoas me chamaram de fundamentalista. E é verdade. Eu sou, de fato, um fundamentalista. Eu prendo o meu raciocínio nos fundamentos da doutrina espírita. E assim eu estudei aquilo que foi aconselhado pelos espíritos e que está na questão de número 628 do Livro dos Espíritos. As filosofias ancestrais, as religiões antigas, as crenças milenares, por que elas existiam? Fundamentadas em quê? Pois bem, os espíritos nos aconselharam a esse estudo. E eu não conheço nenhuma outra pessoa que tenha seguido este conselho. Evidentemente, deve haver. Porém, eu não conheço. Sei de pessoas com quem eu já discuti esse assunto e que se tornaram interessadas, porém, não estudaram. A conduta dessas pessoas mostram que elas não estudaram. E que é a doutrina espírita, além de um conjunto de instruções fornecidos pelos espíritos para nos guiar em direção ao nosso próprio interesse. Por quê? Conforme já foi explicado pelos espíritos, nós temos que atingir a perfeição. Querendo ou não, seremos um dia espíritos superiores. Se esforçando ou não, um dia nós chegaremos lá. Agora, quanto mais se demora para chegar, mais se convive com o sofrimento, a incompetência para gerir a própria vida. Uma pessoa ignorante vive envolta em sofrimento. Ela sofre muito. Quanto mais ignorante ela for, mais ela sofre, por milhares de motivos. À medida que ela vai se conhecendo melhor, ela vai se desenvolvendo como ser espiritual, o mundo exterior está aí, do jeito que está. Mas ela o compreende melhor e não sofre por nada mais. Você vai ficar imune ao sofrimento caso comece a estudar e a compreender a você mesmo. O Kardec perguntou aos espíritos, e isso foi colocado na questão 919, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O espírito que respondeu a ele disse: um sábio na antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu vou perguntar a você se você conhece alguma casa espírita
que tem algum programa de estudo que leve o indivíduo a conhecer a si mesmo. Eu creio que não. Eu, pelo menos, não conheço. Pois bem, é difícil falar desses assuntos. Portanto, eu não vou perder tempo entrando em muitos detalhes. Ou você começa a estudar, ou todo o meu esforço vai ficar inútil, como ficaram os esforços dos espíritos que nos legaram a doutrina. Então, vou direto a um assunto. Eu preparei esse trabalho aqui, com o objetivo de explicar a todos que nós todos carregamos graves obstáculos para conquistarmos a nossa educação espiritual. Todos nós sofremos com esses obstáculos. E não adianta você pensar que você é imune a uma imensa teoria na qual o indivíduo acredita e que diz que, uma vez que ele se declara espírita, ele está imune a um monte de problemas. Não tem. Este é um dos obstáculos graves que atrapalham a nossa educação. Quando você começar a entender melhor a sua educação espiritual, quando você começar a entender os obstáculos que todos nós sofremos, e eu tive que lutar muito para superá-los, e você também vai ter que lutar para superá-los. Só que, uma vez que você conheça e compreenda seus mecanismos de ação, você terá dado um grande passo na direção da sua libertação em relação a esses obstáculos. Isso não quer dizer que eles vão desaparecer. Eles vão te acompanhar até o fim da sua reencarnação. Porém, os efeitos começam a diminuir. E reduzindo estes obstáculos, você terá condições de compreender a doutrina espírita a partir de outro ângulo. Ter outra visão sobre os objetivos que ela tem para nos educar. O que os espíritos pretendiam para a nossa educação? Ora, na questão 628 do Livro dos Espíritos, eles nos aconselharam a estudar as filosofias antigas, as crenças ancestrais, porque uma vez que nós compreendemos a nossa própria ancestralidade, nós vamos compreender qual é o conteúdo psíquico que nós carregamos. E se você compreender que nós, da ancestralidade ariana, não temos ideias espiritualistas em nossos arquivos psíquicos. Isso tudo é fantasia para todos nós. Nós ouvimos falar dos espíritos tal, mas todos têm, por exemplo, o medo de morrer. Todos têm um pavor das doenças. Choram diante de todos os obstáculos que a vida coloca. Não compreendem, de fato, absolutamente nada do que foi colocado pela doutrina. E eu não estou falando de um simples frequentador de casa espírita. Eu estou falando de dirigentes, aqueles que procuram influenciar a vida das pessoas. Em vez deles dizerem, estudem, busque você o conhecimento, ele quer impor aquilo que ele acha que é o conhecimento. Ele quer impor a própria ignorância a todos que se submetem à sua influência. Evidentemente, pagarão muito caro por isso. Porém, eles não sabem, não compreendem, não estudaram. E você que se inscreveu nesse canal,
Eu creio que você tenha entendido o que eu disse nos outros vídeos. Portanto, você já tem uma mente mais aberta. E eu convido a estudar. Estude. A minha ideia não é adequada para você. Porque a minha ideia foi construída com a ajuda do que eu carrego em meus arquivos psíquicos. Os teus arquivos psíquicos carregam outras ideias. Então você terá que construir as suas novas ideias a partir do seu conteúdo psíquico. Aqueles conhecimentos ancestrais e crenças ancestrais que você carrega. Portanto, a minha ideia é inútil, assim como foi inútil o Evangelho, que foi trazido há quase 2000 anos. E quem são os tais cristãos? Observe, olhe o mundo. Veja o que fizeram em nome de Jesus e o que ainda fazem em nome de Jesus. Os que se dizem representar Jesus aqui exploram vergonhosamente a ignorância das pessoas. Evidentemente, eles são ignorantes também. Não compreende que essa atitude vai ter preço e terão de pagá-la. Ora, nós temos obstáculos. Estes obstáculos se estruturam no nosso karma. Aquilo que é o conjunto de nossas ações do passado. Por isso, meu caro ouvinte ou minha cara ouvinte, ou você estuda ou fica vegetando feito um pé de alface. O que você vai fazer da sua vida é um problema seu. Se você quiser conhecer estes obstáculos e analisá-los profundamente, eu tenho um site cujo endereço é cienciaespírita.com.br www.cienciaespírita.com.br. Lá no menu você vai encontrar um íconezinho dizendo livros. Lá você terá a oportunidade de adquirir esse livro e analisá-lo. Você estará fazendo um investimento ao seu futuro. Porque no momento em que você começa a entender estes obstáculos e como eles se juntam para manter a sua mente fechada e distante do seu objetivo ao reencarnar aqui, você começa a se libertar. E este é o primeiro passo para você conhecer a você mesmo. Porque conhecer a si mesmo é conhecer o seu próprio psiquismo. É sobre isso que falam os espíritos. Não adianta você falar que conhece o teu CPF, o teu RG, o teu endereço, que você pesa tantos quilos, o teu nome é esse, filiação e todas essas coisas que nos identificam como cidadão. Você tem que aprender a conhecer você como ser espiritual que você é. Você é um cidadão espiritual. E como cidadão, você ainda não compreende o que você tem que conhecer. Lamento muito, isso vai te custar caro e você vai ter que se esforçar muito para compreender um pouco. E quando você começar a compreender um pouco, você vai conquistar a sabedoria primeira. É aquela sabedoria que foi conquistada por Sócrates, e a partir da qual ele diz: só sei que nada sei. Felizmente, eu já conquistei essa sabedoria, e hoje tenho plena consciência de que nada sei. Eu convido você a estudar bastante para conquistar essa sabedoria.
O dia que você tiver a convicção de que não sabe nada, você terá vencido um dos grandes obstáculos que obstrui a sua caminhada. Bom, nas críticas que eu recebi, muitas pessoas perguntaram: e daí? Você faz críticas, mas não propõe soluções? Onde estão as soluções? Ora, a solução está na questão 628. Está claro, expliquei isso. Porém, você vai ter um obstáculo grave ao tentar estudar filosofia. Sabe por quê? O mundo acadêmico simplesmente não sabe o que é filosofia. O mundo acadêmico, os universitários, são 100% incompetentes para interpretar qualquer assunto de ordem espiritual. Seja psicologia, seja filosofia, a parapsicologia, eles fizeram uma caminhada inicial e parou. A psicologia se dividiu em muitas escolas e o progresso acabou. Aí querem estudar os sistemas neurológicos e vão caminhar por um labirinto que não vai levar ninguém a lugar algum. Porque só existe um espírito que cada um de nós pode estudar. É a si mesmo. E quando você estuda a si mesmo, você começa a compreender os outros. Porque o outro está submisso às mesmas leis que você. Então eu o convido a estudar filosofia. Se você for se dirigir aos acadêmicos, se você pegar um dicionário ou uma enciclopédia ou um livro de filosofia e procurar compreender através destes veículos que é filosofia, você não vai entender nada. Você vai ficar mais confuso depois do estudo do que está agora, antes de estudar. Pois bem, para resolver este problema, eu fui buscar um mestre para nos explicar. Eu não tenho competência para explicar. Porém, Sócrates e Platão tinham esta competência. Foram eles que estruturaram o conceito de filosofia. Platão escreveu vários trabalhos e, inclusive, nestes trabalhos estão todos os fundamentos da doutrina espírita. Pois bem, eu preparei este trabalho aqui. Ah, não é este. É este aqui. O nosso destino é a busca da sabedoria. Este livro você pode encontrar também na minha página www.cienciaespírita.com.br. Pois bem, eu tenho também neste mesmo local alguns livros que são fundamentais para a sua leitura. E você pode baixá-los gratuitamente. Depois, em outro vídeo, eu vou falar detalhadamente sobre cada um destes livros. Por enquanto, eu vou encerrando porque passei muito o tempo que eu pretendo usar para cada vídeo. Eu gostaria de dar minha mensagem no máximo em 7, 8 minutos, mas já estamos com quase 20. Então vou encerrar e vou falar sobre um problema que eu tive ontem à noite, ou ontem, e uma pessoa no Facebook manifestou o desejo de cometer suicídio. Então, eu fiquei muito preocupado com ela, desejei conversar pessoalmente com ela, mas isso era impossível. Pois bem, então no próximo vídeo eu vou falar sobre um caso semelhante.
onde eu tive a oportunidade de me manifestar. Vocês vão tomar conhecimento de como nós devemos ser úteis aos outros sem ser invasivo, sem dizer ao outro o que ele deve fazer da própria vida. No próximo vídeo eu falarei sobre isso. Até lá, desejo que tenham paz, saúde e discernimento. Sem o discernimento você não chega a lugar algum. Até breve.